Boa noite! Hoje nosso programa vai retratar de um assunto pouco conhecido, porém muito recorrente pelo mundo. Vamos falar sobre os refugiados ambientais. Essa matéria vai explicar quem são, onde estão e para onde vão. Quais os destinos desses homens e animais? Na reportagem de Amanda Mello. Milhares de pessoas foram e são afetadas por desastres naturais ao redor do mundo. Enchentes, terremotos, tsunamis, furacões, tempestades e inundações são alguns dos exemplos dos tantos desastres que afetam diretamente na vida de inúmeras pessoas. Onde a classe mais afetada é a mais pobre, pois a dificuldade financeira dessas pessoas muitas vezes não permite que elas possam reconstruir suas vidas, e estas se rendem à própria sorte. Os casos são ainda piores em países emergentes, onde não há condições para uma reestruturação e, com isso, a população é obrigada a migrar para outras cidades ou até mesmo países. Dessa forma, em condições vulneráveis, com suas casas perdidas e até mesmo familiares, elas buscam por refúgio. Vamos conversar agora com o professor Matheus Lopes, da USP, ele que já viajou para vários países em trabalhos voluntários em prol dos refugiados ambientais. Boa tarde, professor. Boa tarde, amor. Professor, qual é o papel dessas entidades governamentais em relação a esses desastres que acontecem ao redor de todo o mundo e também em relação às vítimas deles? As entidades precisam fazer uma abordagem multidisciplinar a fim de interagir com os políticos e traçar planos que ajudem a conscientização do público, minimizando os riscos. E o que o senhor pode falar sobre as populações mais necessitadas? Quais atitudes cabíveis para tomar nesses casos? Assim, além das fatalidades no momento, como a falta de moradia, falta de recursos, abala também principalmente o psicológico. E os voluntários precisam tratar disso. Nós sabemos que há um aumento progressivo no número de refugiados ambientais no mundo. Como será se esses números continuarem a aumentar? Assim, haverá uma grande crise econômica nos países que não conseguem diminuir esses riscos. E haverá também grandes migrações para as grandes potências. E com isso, haverá também conflitos internos. Professor, e o que pode ser dito, já que o senhor viajou para muitos países, da situação dessas pessoas? O que o senhor pode nos falar sobre isso? É muito triste, abala totalmente seu psicológico, muda completamente seu jeito assim, de pensar na vida. E assim, o ser humano consegue fazer guerras entre si, mas com a natureza é impossível. Então, obrigada, professor, muito obrigada. E agora vamos voltar aos estúdios com vocês. O assunto, apesar de polêmico, é pouco conhecido pelas pessoas, até mesmo pelos mais jovens, que deveriam estar antenados a essas atualidades. Nosso repórter foi até uma das escolas de referência em Fortaleza para saber se os alunos estão entendendo sobre o assunto. Boa tarde, estamos aqui na Escola de Ensino Médio Adalto Bezerra, em Fortaleza, e eu vou conversar com alguns alunos para saber o que eles entendem sobre os refugiados ambientais. Vinícius, qual a sua opinião? O que é que você entende quando se fala de refugiados ambientais? Bom, no caso vão ser pessoas que sofrem porque perderam as suas casas em desastres ambientais e naturais, como catástrofes, né? Como, por exemplo, terremotos e maremotos, não? Cara, ambientais eu não sei. É triste que a pessoa tem que sair do próprio campo devido a um evento externo. Você sabe nos explicar o que ocorre com as pessoas que sofrem com desastres naturais e não tem para onde ir? Isso é triste porque tanto o estado do nosso país como a economia, com as pessoas sem terra, sem onde ficar, entendeu? Isso é muito ruim, porque acaba
acha de países que são contra a entrada desses refugiados? Eu acho que se você não se abrir para um ser humano e está correndo risco de vida, eu acho que você deve acolher. Agora, vamos ver um pouco mais sobre esse assunto, olhando para o desastre ocorrido em Mariana, onde mais de 1 trilhão de organismos foram mortos e 3 milhões de pessoas foram afetadas por essa tragédia. Estamos aqui em frente ao prédio da senhora Jéssica Barreto, que teve envolvimento com o desastre em Mariana, que acabou com as vidas de várias pessoas e com o habitat natural de vários animais. Vamos abordá-la agora lá na rua. Senhora, nós soubemos sobre o seu envolvimento em Mariana. Não sei. Responda, senhora, foi provado. Responda, senhora. Responda, senhora. Senhora, responda, você vai ser presa. Responda, foi comprovado. Perdemos ela de vista, mas temos tudo gravado. Christian Matarazzo para o Extraordinástico. É triste ver como algumas pessoas perdem a sua família, perdem a sua casa, perdem tudo. Semana passada ocorreu um terremoto aqui próximo à região e não é difícil de encontrarmos refugiados próximo à localização. Aqui nós encontramos um que perdeu sua casa, sua família, tudo. Não tem mais nada. Você sabe onde está a sua família? Sei não, tô vendo meu cachaça. O que aconteceu com a sua casa? A lama levou, tio. A lama levou, senhor. Não tem mais nada. Não sei nem onde é que eu tô, onde é que eu tô. O governo lhe ofereceu alguma ajuda? Que governo lá o quê, rapaz? Fui vagabundo, faz pila nenhuma. Bandicão, satanás. E a sua família, como está? Não sei, eu não encontrei ninguém. Tô separado. Minha filha. Além dos seres humanos que perdem suas casas devido aos problemas ambientais e uma série de outros fatores, os animais também são prejudicados com isso, e são outros os refugiados ambientais. Eles perdem as suas casas e por isso eles têm que vir para a cidade, morar em um lugar onde há uma vegetação maior e ficam à solta por aí, sem controle. Apesar de tudo isso, em alguns momentos, esses animais ficam muito agitados. Apesar de um pouco selvagem, o animal também é dócil, por isso não causa grandes problemas na natureza. E também eles são um pouco agressivos. Vamos ver mais? Voltamos aos estúdios do Extraordinástico. Com tudo isso, encerramos nossa reportagem sobre os refugiados ambientais. E agora fiquem com as histórias patéticas do Henrique Gomes. Boa noite! A senhora tá apressada, ela quer ir pra casa. Termine logo essa gravação, porque Não, eu preciso cala a boca, você pra não tá casa. fazendo nada. Né? Cala a boca, senhora. Você vai ser presa. Estamos aqui com a presença ilustre da blogueira Sauras. Ok, vai. Mais ela de lá. Mas não pode aparecer as mesmas, porque só pode ser o primeiro. Dia de gravação. Ela está se negando. Senhora, volte aqui, senhora. Senhora, por favor, não fuja. Os seres humanos que perdem o seu habitat. Além disso... Oi! Tu corta. Além disso...
Pela da infância. Ei. Senhora, como foi seu envolvimento em Mariana? Ai, não sei. Senhora? Não sei. Responda, senhora. Senhora? Senhora? Corta. Cala a boca, eu tô gravando, poxa. Você sabe nos explicar. Ajudando ele só. Pode sim. Corre. Josué, para. Eu vou te dar um chute pra tu cair daí. Senhora, responda. Responda, senhora. Vai ser presa. Estamos aqui com a Nayeli, apontando para ser... Vai, Nay, mostra aqui o rabinho. Ai, como ela tá. Uma pessoa que tá passando atrás é doido. Vai, gente, vai perder muito tempo. Olha que espinha linda. Vai ficar engraçado, eu faço assim. Não, vai logo. Vai, Josué, com a Nayeli, que tu vai se vestir de panda. Gente, o cachorro de rua, ele vai atacar. Vai, me grava aí, amiga. O meu não tá. Foi, eu faço essa barriga. É mesmo. Acabei de ser entrevistada, não quis falar, não quis aparecer. Não vou ter... Vai, canta a música, Arthur. É macumba. Josué, por favor. Tambre. Eu falo é tambre. Peguei assim, ó.